você não some, você se posiciona no LinkedIn do jeito que eu ensino. Então, é por isso que eu te chamei pela segunda vez, para que quem esteja assistindo não se acomode com o fato de, mas eu já consegui um novo emprego, então, né, porque esse é o normal. Por que está sendo mais fácil para você esse movimento e sai de um e vai para outro? Está de gerente de risco, daí em um momento está como consultora, em um momento está como gerente jurídica, em outro momento gerente de gestão integrada, depois como head, depois como diretora. Porque você está sempre na vitrine, né? Daí você falou assim, Jana, às vezes a pessoa está numa empresa até maior que a minha, mas ela quer a minha opinião, porque você aprendeu a se posicionar, você não só estuda, como você se posiciona. E eu penso que esse é um dos segredos para você ter um valor maior, para acontecer o que aconteceu com você da recrutadora, como é que ela acha você? Você usa as palavras-chave, você fala dos assuntos da sua área. Então, tem muitos profissionais que são muito bons, mas eles ficam nos bastidores. E eu achei lindo você, mesmo quando você já avançou no programa, mesmo quando você já se posicionou, você continua aplicando. Então, significa que você, de fato, aprendeu. Você não só, eu fiz para conseguir um emprego. Não, você fez para conseguir um emprego e continua fazendo para continuar se posicionando. Isso não foi estratégico? Como é que é isso? Como é que você dá conta aí de fazer? Então, quando eu entrei no programa, eu aprendi essa parte da empregabilidade, de que não é legal você ser um profissional que fica sempre acomodado, que fica sempre, eu estou empregado, tá ótimo, o mundo pode acabar. Só que a gente está empregado na iniciativa privada. A gente trabalha, não é legal dizer isso, algumas pessoas até ignoram, mas sim, a gente é um CPF e a empresa é um CNPJ. Sim. Então, a gente precisa ter essa empregabilidade ativa, porque no dia que não der para a gente naquele lugar, a gente consegue um outro com mais facilidade. No meu caso, por ser mulher, a gente sabe que o mercado financeiro ele é mais masculino. Sim. A tendência do mercado financeiro é essa, ainda mais subir num cargo de gestão. Agora a gente teve algumas desbravadoras aí, e agora a gente tem uma incidência maior. Mas a gente ainda está caminhando a passos lentos. Então, eu sempre procurei fortalecer a minha marca. Eu estou trabalhando, eu visto a camisa de quem estou trabalhando, mas eu não me deixo de vestir a minha. Então, a minha eu continuo mantendo, eu mantenho minha empregabilidade, eu me mantenho ativa, eu me mantenho estudando. Eu gosto de publicar, hoje eu não faço publicação por obrigação, eu faço porque eu gosto. Então, assim, eu publico 5 vezes na semana, eu curto, comento dos meus colegas e de pessoas, eu entro na rede, ontem eu não publiquei nada, eu entrei na rede só para curtir e comentar. Eu uso o LinkedIn estrategicamente, é ali que as pessoas vão me ver. Eu gosto mais do LinkedIn para vender a minha área, porque as empresas que eu busco, que eu tenho sonho de trabalhar, empresas que eu gostaria de vestir a camisa, elas estão todas no LinkedIn. Sim. Então, sim. É ali que eu tenho que mostrar que realmente eu sei que eu sou uma profissional que posso fazer a diferença no local que eu estiver. Então, eu aprendi muito isso lá atrás. Eu tinha medo de publicar. Eu lembro que você dizia no programa, publica, mesmo com medo, vai com medo mesmo, mas publica. Evita, não ficou um erro. Eu vira e mexe, eu cometo algum errinho, daí quando eu vou ler, eita, escrevi isso aqui errado. Vai lá, evita, mas não deixa de fazer. Então, eu aprendi isso lá atrás, eu aprendi a me movimentar. Trazer isso para a minha vida foi estratégico, mas hoje virou uma... Eu digo que ela está intrínseca. Então, assim, eu já faço sem nem notar que eu estou fazendo, sinceramente. Não é mais um sacrifício, né? Porque, assim, eu percebo que tem gente que encara tanto a parte de networking quanto de posicionamento estratégico, né, no LinkedIn, como se, ai, meu Deus, que saco ter que fazer isso, sério. Eu já escutei gente falar assim que a área da pessoa, né, daí eu não sei se é um pensamento da pessoa ou se, enfim, ela fala, já escutei assim, mas o pessoal da minha área acha uma apelação esse negócio de você ficar lá tentando se vender, falando, e acha isso, sabe, desnecessário. Eu fico triste quando eu escuto isso, porque se você acredita, eu pensaria assim, mesmo que isso fosse verdade, mesmo que se eu estivesse numa área em que
as pessoas da minha área pensam que isso não é legal, eu ia pensar, que bom, é menos concorrente para mim, é mais fácil para eu me destacar, porque quanto mais pessoas pensarem, ficarem ali nos bastidores, só assistindo, mais eu vou ter oportunidade de ascender na minha área de atuação, porque eu não tenho essa preocupação, não tenho esse receio, né? E eu sempre falei o seguinte: faça não pensando em quantidade de curtidas, de compartilhamento, não, porque você não ganha dinheiro com isso. É like não paga boleto. Faça para você melhorar o teu posicionamento diante de um recrutador, de diretor, de um gestor, que a pessoa que tiver interesse em você consiga te achar mais facilmente e, ao te achar, perceba que você é diferenciada. Perceba que você realmente tem paixão pela sua área, né? Que você gosta, que você fala desse assunto, que você tem um certo domínio, um traquejo na tua área de atuação. Isso mostra que a pessoa, tipo, eu acho que passa uma confiança maior, né? Que você Muito, não está ali, não caiu aleatoriamente, né? Então, muito. porque por isso que eu posicionamento isso, e você se posiciona muito bem, cara, isso é muito bom. Você aprende demais. Eu destravei a comunicação. Embora eu seja advogada, eu advoguei poucas vezes na minha vida. Então, eu nunca trabalhei literalmente com a advocacia em si, nem quando eu gerenciava o escritório da advocacia. Uhum. Eu tinha uma equipe de advogado abaixo de mim. Então, assim, eu aprendi a me comunicar melhor com as escritas no LinkedIn, porque você estuda, eu estudo para fazer os posts, porque eu estudo para responder. Eu estudo para poder saber responder a quem me perguntar, porque quem me pergunta, às vezes é leigo na área, mas tem pessoas que me perguntam que são especialistas na área. Às Então, eu vezes não você vai quero passar vergonha. ter determinados assuntos, daí você precisa, como é que você desenvolve, né? Exatamente. Então, eu estudo para poder fazer as publicações. E isso abre a tua mente ali, isso te traz um poder de comunicação muito maior e você consegue conversar com as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ficava muito retraída. Eu ia para os eventos e ficava muito, eu gastava horrores para ir para os congressos, porque são caros. Congresso na advocacia é caro, congresso na área de risco não é menos de R$ 5.000. Congresso na área de compliance também não, então são congressos caros. Então, assim, eu lembro que eu ia e ficava nos cantos ali, com a minha mochilinha, com aquelas coisinhas na mão, que a gente recebe um monte de brinde ali quando você entra. E eu lembro que eu ficava no canto, assim, não conversava com muitas pessoas. Então, assim, eu fui destravando isso. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim: olha, eu vi, você publicou no LinkedIn, olha, você deu um alerta, eu fiz isso aqui. E a gente começa a conversar. Eu fui para o último congresso de compliance que teve aqui em São Paulo, e aí conversando com uma menina que ela faz a parte de risco compliance de uma rede de energias, né, de uma empresa de energia eólica, e ela conversando comigo, ela falou assim: olha, eu te conheço do LinkedIn. Porque você Uau! posta e eu acompanho. E assim, não é sempre que eu tenho 1.000 curtidas, não é sempre que eu tenho um monte de compartilhamento. Às vezes acontece de eu ter 15, 20 mil visualizações, ter 40, 50, mais de 100 curtidas. Às vezes acontece, mas não é sempre que acontece. E Não é você não pode sempre que ficar o post triste meu viraliza. quando não acontece, porque tem gente que é assim, eu fiz, ninguém curtiu, ninguém comentou, não vou fazer mais. Sabe? Como se, não, você não faz, você não pode, se fizer com essa intenção, você está perdido, porque não está no teu Então, controle esse nível de engajamento. Então a gente tem que fazer exatamente. para mostrar que você gosta daquele assunto, estuda aquele assunto, ou domina, né? Nesse sentido. Isso, então assim, é muito legal. Eu olhei assim, e minha colega que estava lá falou assim: olha, tá virando influência do LinkedIn, não sabe? Influência E não faz sabe. isso. O LinkedIn não Porque, descobriu ainda, mas você já está sendo descoberto. Daqui a pouco você ganha o selo. bom, os congressos estão me mostrando isso. Então, as pessoas chegam assim: olha, eu curto, eu comento, eu recebo muita mensagem, inbox ali no LinkedIn, das pessoas: nossa, que legal, você trouxe isso aqui, eu vou tentar implementar. E como que a gente faz? E quais os primeiros passos que você fez? E aí a gente vai desenrolando uma conversa e vai tendo um network. Então, assim, uma coisa que eu nunca fiz na minha área foi mandar mensagem para recrutador. Não ignoro quem manda, deixando bem claro aqui. Mas eu nunca fiz, porque eu sempre tive um medo de mandar. Eu sempre achava assim: nossa, se eu mandar, o que ele vai achar? Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não conheço.
Então, assim, hoje eu sinto que eu não preciso ficar mandando mensagem, eles me encontram, porque o LinkedIn, ele é uma IA, né? Então, ele tem alguns parâmetros que quanto mais você escreve, quanto mais você se posiciona, não importa as curtidas, não é a quantidade de curtida que vai fazer você aparecer na página do recrutador. É as palavras-chave e como você se posiciona na rede. Foi uma das coisas que eu aprendi recentemente. Porque, assim, quando eu estava como consultora, nesses 8 meses aí atrás, eu estava com um tempo muito corrido, porque quem é consultor, ele pega um projeto atrás do outro. E eu estava publicando bem pouco. E, embora eu tenha palavras-chave, eu não estava tendo o alcance que eu gostaria de ter. E quando eu voltei a publicar novamente, no mesmo volume que eu publicava antes, eu faço meus posts à noite, tá? Eu chego do trabalho, depois que eu janto... Prestem atenção nesse detalhe para você não falar que não tem tempo. Eu faço à noite, eu programo. As minhas imagens, eu não pago imagem. Hoje a gente tem inteligência artificial que gera de graça, então eu não pago nenhum programa para fazer nada para mim. Eu vou lá, gero a imagem em cima do tema que eu quero, e vou trabalhando. Eu deixo ele pronto só para disparar de manhã. Eu disparo ele de manhã. Ou eu disparo antes de eu sair para o trabalho, porque às vezes eu posso 7 horas da manhã. Ou você faz na hora para disparar? Não, eu já deixo ele pronto. Eu faço ele à noite. Tá, mas você pode deixar, inclusive, já agendado com horário para você nem precisar de manhã entrar e disparar, tá? Informação nova, eu vou fazer isso. Faz isso, porque se você já sabia. Se você já se deu o trabalho, tipo, de repente você pegou uma noite e fez uns 2 ou 3 posts, você já vai lá e coloca, em vez de você enviar, tem um reloginho lá que você consegue programar e falar que dia e que horário você quer disponibilizar aquilo. Nossa, não sabia, vai facilitar a minha vida, porque eu deixo pronto. De manhã eu só rodo, né? Ou eu coloco às 7, que é... Eu entro às 9, então eu coloco às 7, ou eu coloco às 10, quando eu já estou chegando no trabalho, eu estou ali no trânsito, eu vou lá só disparo. Mas, assim, eu faço os meus posts, porque eu gosto de estudar eles. Não adianta eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um post e depois não saber responder a quem está me perguntando, porque nem eu sei o que eu escrevi. Então, eu gosto muito. E isso me ajuda na comunicação, me ajuda no posicionamento. Eu respondo todo mundo que pergunta lá. Às vezes tem algumas coisas indigestas que a gente vê, não tanto ali no LinkedIn, mas às vezes é no privado mesmo. Mas, assim, eu me dou sim ao trabalho de responder. Eu respondo educadamente. Agora, se passar do limite, eu vou lá e bloqueio a pessoa, nem discuto. Isso, dá para bloquear, tá? Eu penso assim, quando a pessoa é inteligente no comentário, eu me dou o trabalho de responder, mas quando a pessoa não teve inteligência para poder, se vê que é um negócio chulo, uma coisa assim, sabe, desnecessária, antiprofissional, ou eu ignoro ou eu já bloqueio também, não perco tempo. Eu uso o LinkedIn profissionalmente. Então, assim, eu tenho pouquíssimas fotos, eu posto foto no dia do compliance, no dia do advogado, é quando eu posto foto. Eu não gosto de usar o meu LinkedIn para... Eu tenho Instagram, mas meu Instagram pessoal, eu tenho ele, mas no LinkedIn eu uso ele para fortalecer a Zilda profissional, a Zilda CNPJ. É isso. Eu uso ele para esse nível. Não dá para diferenciar muito hoje, né? Assim, essa rede social aqui é só pessoal, essa aqui é só profissional. Porque no final, tudo é a gente. A gente é uma mistura dos dois. Então, eu também penso dessa forma. Eu uso o meu Instagram também. E assim, ali é onde eu uso um pouco para brincar também um pouco mais. Por exemplo, eu adoro uns memes. Eu gosto de ter aqueles momentos de descontração, de ver umas besteirinhas. Eu também. Mas umas besteirinhas inteligentes, engraçadas, sem nada assim muito... Não gosto de nada vulgar. Mas daí eu percebo que combina muito, porque eu percebo que no Instagram as mesmas pessoas do LinkedIn, elas vão para ali, mas não para aprender. Eu já entendi isso. Sim. Às vezes você quer ensinar, mas né? Ela quer descontrair, ela quer dar risada, ela quer meio que usar ali ativar o gatilho da dopamina, de ver as novidades. Então, não adianta. Então, o LinkedIn a gente usa para fazer um texto maior, se posicionar melhor, né, falar algo mais profissional. O outro, você consegue juntar as duas coisas, né, não tão profundo no Instagram, mas trazer um pouco do lado pessoal também, né? Isso é bem legal quando a gente sabe usar as redes a nosso favor, né? Mas hoje, cada vez mais, eu tenho visto pessoas, Dominga, que só tem o cadastro no LinkedIn.
Ela não se posiciona estrategicamente, ela não sabe usar o LinkedIn para gerar valor para a marca dela, ela nem se vê Exatamente. como uma marca. Daí ela não entende por que, que não é convidada para entrevista, por que, que não, né, as pessoas não pedem conexão, por que, que a base dela não vai aumentando, porque assim, você tem que fazer o cadastro, sim, mas depois você tem que fazer toda a parte de movimentação ali para chamar a atenção, né? E isso você, as pessoas que eu tenho convidado para participar desse quadro, têm feito bastante, né? E eu tenho atualizado, inclusive dentro do programa eu coloquei um módulo novo de networking efetivo também, e coloquei de novidade também um só sobre IA, usando a inteligência artificial, para melhorar tanto o LinkedIn quanto a entrevista, como fazer pesquisa de mercado usando a inteligência artificial, como usar melhor a inteligência artificial das plataformas de vagas, porque, Sim. né,